Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Olá pessoal, salve salve, aqui quem fala é Franz, do Instituto Cultural Social Plenitude. E eu, antes de começar, peço que vocês elevem seu pensamento a Deus, aos nossos sagrados orixás, aos guias e protetores, e pedindo que mais essa quarta-feira nos abençoe, nos ilumine, para que possamos correr essa uma hora em paz. Todos nós em nossas casas, nos nossos caminhos. Axé. Amém. Gente, hoje a gente vai começar uma nova estrutura aí do programa. Vou começar apresentando com a Fabi, que é a mãe da casa. Tudo bom, Fabi? Olá, tudo bem, Franz? Oi, pessoal. A gente está começando esse projeto agora em paralelo, né, onde a gente vai poder trabalhar um pouquinho mais de pontos de vista, né? Vocês sabem que aqui no Instituto Plenitude a gente tenta sempre enxergar outros pontos de vista, até pela questão de acrescentar, né? Umbanda sempre tem sido uma religião que ninguém renega, né? Até pelos ensinamentos do Caboclo das Sete Encruzilhadas, a gente vai começando a trilhar esse caminho cada vez mais sólido, cada vez mais forte. Obrigado pela acolhida. E só para lembrar, aqueles que quiserem perguntar alguma coisa ou mandar seu e-mail, umbandaconsciente@gmail.com. Isso mesmo, lembrando também que os nossos dias de trabalho, essa sexta-feira nós teremos gira com os nossos amados baianos. Então, a gente não vai estar presente, eu e a Fabi, nesse dia, mas podem ir lá que os pais e mães da casa vão conduzir a partir das 7h30. Então, você que quer pegar uma senha, a partir das 7h30 já está à disposição, a gente já abre as portas para que você comece a receber o axé, comece a receber a bênção desses orixás e os nossos amados baianos, né? Lembrando aqueles que quiserem, que sentirem no coração de levar 1 quilo de alimento, uma peça de roupa, enfim, aquilo que você acha que pode, que deve colaborar aí para as nossas instituições de caridade. A instituição Caminho da Luz é uma instituição que eles ajudam dependentes químicos em recuperação. Então eles precisam frequentemente de alimentos, de roupas para as pessoas de rua. Inclusive o nosso irmão David ficou um tempo lá, então para você ver o projeto grande que eles têm aí, o Instituto está em parceria com isso, né? Então aqueles que quiserem, que puderem, que se sentirem no coração, podem aí fazer essa doação. Além disso, às terças-feiras nós temos o nosso desenvolvimento espiritual. O desenvolvimento espiritual que a gente faz é um molde inédito, totalmente projetado e pensado pelos guias e protetores do Instituto Plenitude, com algumas práticas e rituais para facilitar o processo de absorção de conhecimento dos orixás. Então, por exemplo, nós já tivemos aí o ritual de 3 orixás, onde as pessoas que ingressarem na casa, elas fazem um trabalho inicial para que eles tenham as oferendas dos orixás, façam uma pesquisa segundo os livros que nós passamos, né? E
através dessa pesquisa, ela tem uma apresentação desses orixás no dia de terça-feira, às 8 horas. Então, imagine você, de repente, querendo saber ou com alguma situação ligada àquele determinado orixá ou à virtude daquele orixá, e assim como no início, buscando informação e trocando informação com aqueles que já estão há algum tempo mais na casa, trazendo principalmente o seu pontinho de conhecimento. Eu acho que ninguém é dono da verdade e toda a informação, toda a pesquisa que a gente faz, todo o estudo, eu gosto muito dessa metáfora, que é a metáfora do elefante e os cegos, né? A gente sabe que, imagine 4 cegos olhando, né? Olhando não, né? Mas de frente para um elefante. E um deles pega o rabo e eles estão tentando descobrir o que é um elefante. Estão conversando entre eles. Então esse cego pega e diz assim, não, um elefante para mim, ele parece um espanador. Ele é comprido, tem uns fiapinhos aqui na ponta, e para mim isso é um elefante. Aí vira o ceguinho que está ali à direita, fala, não, de jeito nenhum, um elefante é um ser muito grande, ele é arredondado, ele não encosta no chão, né, pegando parte da barriga do elefante. Já o terceiro cego, bravo, diz, não, de jeito nenhum, o elefante, parece uma mangueira, ele é mais parecido com o que o primeiro disse, mas ele é mais grosso, ele tem 2 furos, eu sinto como se tivesse ar entrando e saindo aqui, e vira o quarto cego ainda, e diz, não, vocês 3 estão errados. O elefante é uma coluna com pedrinhas no chão, né? Porque ele está sentindo a pata. Então, na realidade, qual dos cegos está certo? Né? Existe algum deles que está errado? Na realidade, não. Na realidade, todos eles estão vendo a mesma coisa, só que parcialmente. E é nesse ponto que a gente se pega no desenvolvimento espiritual dentro do Instituto. Perceba bem, não é apenas um desenvolvimento mediúnico, mas é um desenvolvimento espiritual, aonde a ideia é que a gente tenha ferramentas, não só no dia de gira, não só dependendo dos nossos amados guias, mentores e orixás, mas que a gente possa ser também ponto de socorro na nossa vida, que a gente possa ser ponto de referência na nossa vida, né? Então, a ideia desse desenvolvimento é simplesmente venha e conheça. Eu acho que é o melhor convite que a gente pode fazer. Venha assistir uma aula, venha entender um pouquinho de como funciona esse método, né? E principalmente, acima de tudo, venha ver se ele bate com aquilo, com a verdade que está no teu coração, né? Se ele faz sentido para você. Não adianta ser bacana para mim, ser bonito para mim, se para você não funciona. Né? Isso não só no Instituto Plenitude, mas em qualquer casa, com qualquer religião. Né? O mais importante, eu acredito friamente que o mais importante é você ficar em paz. Então, se você conseguir unir o conhecimento, a funcionalidade e essa paz no coração, com certeza o seu desenvolvimento vai ser pleno, vai ser tranquilo, e vai ser harmônico. Com certeza. E isso é uma verdade, acho que dentro de todas as casas humanistas, a gente tem uma religião que é muito difícil uma casa ser idêntica, né? Porque a gente não tem uma Bíblia, né? A gente tem livros fundamentadores de escritores umbandistas que, em sua época, por uma necessidade aí da religião, tiveram que trazer, através dos seus mentores, uma compilação do que era Umbanda, dos orixás, né?
apesar que os orixás em si já vieram com os nossos irmãos do Candomblé, mas hoje nós temos muitos livros que falam de pontos de vista de orixá. E como eu disse, é ponto de vista, né? Então, cada casa vai ter um jeito, cada casa vai ter uma forma de tocar, cada casa vai sair de uma raiz, né? Então, você vê aí, como já foi falado em outros programas, você vê aí casas com muito forte a raiz indígena, então, com cultos, por exemplo, a Jurema, com cultos muito fortes nas matas, aos caboclos, outras casas ainda com aquela raiz de candomblé, então você ouve dizer sobre ebós, você ouve dizer sobre algumas oferendas específicas, ouve dizer do orixá Ossan, por exemplo, que é um orixá da fazenda, Das folhas, principalmente das folhas, né? E coisa que dentro da Umbanda, a Umbanda tradicional não trouxe, e a gente acaba tendo a presença dessas irradiações dentro de uma consciência maior, por exemplo, o Ossan dentro da consciência de Oxóssi. Isso é legítimo. Outras casas ainda, chamadas as Umbandas Brancas, que trazem o livro dos espíritos, trazem um pouco do conhecimento católico, trazem aí os salmos, enfim, trazem uma raiz religiosa segundo o enredo de cada médium. O enredo que eu digo é aquilo que o médium traz. O histórico dele mesmo. De histórico, né? E como vocês devem ter percebido, hoje o tema do nosso programa é a diversidade religiosa dentro dos terreiros, né? Embora a gente acredite que todos esses pontos de vista são relacionados à Umbanda, a gente entende que os terreiros de Umbanda hoje são como ilhas, né? Embora todos acreditem na função, nas virtudes dos orixás, eles também acreditam, né, na função dos guias e mentores das casas, mas cada terreiro, se você for visitar os terreiros próximos ou terreiros que te chamam a atenção, você percebe que, embora todos eles sejam Umbanda, cada um deles vai ter um jeitão diferente de fazer o seu trabalho, de conduzir a sua gira e até de conduzir o desenvolvimento dos seus médiums, né? Então, por exemplo, a gente tem lugares onde o terreiro só vai conseguir desenvolver uma pessoa a partir de determinada idade. Tem outros lugares que para isso não há problema. Tem lugares onde ervas só podem ser manipuladas por filhos mais velhos ou por mães ou pais pequenos. Tem lugares que filho da corrente pode mexer, né? E cada um desses particulares é que faz da nossa Umbanda tão diferente, tão abrangente e ao mesmo tempo tão única e tão bela. Aí o que a gente tem que tomar muito cuidado, talvez, da descaracterização da Umbanda, né? Então, o que é Umbanda, até que ponto a diversidade dentro do terreiro é Umbanda e quando ela passa a ser outra religião. Por exemplo, é comum dentro da Umbanda, quando a gente vai a um dos rituais muito usados pelos sacerdotes, por exemplo, o amaci. Então, o amaci é uma lavagem de cabeça que promove através de ervas uma ligação entre o ser encarnado e sua divindade, sua virtude divina, o orixá, né? E isso, o amaci é uma prática da Umbanda. É claro que o candomblé também tem a sua lavagem de cabeça, que é o bori. O bori
tá me fugindo o nome, mas eu acho que chama Bori. Banho de abô. Banho de abô, perdão, banho de abô. E muitas vezes quando eu já vi em muitas casas de Umbanda, o pai de santo que vem com uma raiz de candomblé, recolher o filho na quartinha para fazer o santo, né? Para fazer o santo daquele filho é determinado através de um jogo de búzios, o santo daquele filho dentro de casa de Umbanda, e o filho é recolhido para fazer ali a deitada para o santo. Gente, deitar para o santo é de candomblé. Então, o amaci é de Umbanda. E aí é uma coisa que a gente vê, que são pais de santos que talvez eu via muito na época que meu pai era vivo, que tocavam Umbanda, outros terreiros falarem, olha, vou recolher para fazer o santo desse filho dentro da Umbanda. Por quê? Porque antigamente, por não se ter muita coisa escrita sobre Umbanda, por não se ter muito acesso ao ritual de Umbanda, pais de santos que migravam do candomblé para Umbanda ou que iam fazer algum tipo de preparação dos orixás e traziam para Umbanda, né, utilizando esses procedimentos. Hoje nós temos aí alguns livros que falam o que é ritual de Umbanda e o que é ritual de candomblé. É claro que o culto aos orixás é uma coisa... eu digo que os orixás são maiores que a Umbanda, maiores que o candomblé. Então, para você cultuar o orixá, para você entender essa divindade, essas virtudes, é diferente da prática religiosa. Você pode, sim, estar em contato com seus orixás, independente dessas duas religiões. É claro que a gente vivencia isso dentro de um ritual, mas uma coisa é você aprender sobre os orixás, outra coisa é você ser um religioso de Umbanda, ser um religioso do Candomblé. Esses dias eu visitei um terreiro de Candomblé, onde a pessoa a pessoa me atendeu, a cuidadora do terreiro me atendeu, uma senhorinha muito, muito simpática, por sinal, e me falou muito sobre os orixás, me falou muito sobre aquele terreiro, é um terreiro muito conhecido, e parece que chama o terreiro o Axé, o Pão Afonjá, né? E interessante, uma coisa que eu achei interessante para viabilizar isso que eu estou te falando, que os orixás são maiores que a religião. A senhorinha é a única dentro desse terreiro, o terreiro que, inclusive, o nosso irmão Pierre Verger foi feito, um terreiro muito famoso na Bahia. Essa senhora que estava dentro de um museu, como eles chamam, ela não é feita no candomblé. Ela é única dentro do candomblé que não é feita e conhece muito dos orixás e cultua os orixás. Mas ela não é feita no candomblé. E ela falou muito sobre espiritismo. Ela me fez perguntas de Umbanda. Ela me fez perguntas diferentes de ritual, mas sempre com a convicção do seu orixá. Então veja qual que é a essência da coisa e a diferença entre cultuar o orixá, ser umbandista e ser candomblessista. Né? Tem rituais muito específicos. Né? Até a Fabi pode falar um pouco, por exemplo, da preparação de ervas, do amaci, para a preparação de ervas
do candomblé são ervas que são, talvez, até para orixás diferentes ou muito similares, mas a preparação é diferente, né, Fabi? Mas aí a gente já vai entrar no mérito da questão religiosa, né? Embora eu seja bióloga por formação, a gente tem 3 pontos de vista, no mínimo, onde a gente pode ver as ervas dentro de um terreiro. Né? Você tem o ponto de vista científico, onde você vai ter nome, função, você vai ter função comercial, função terapêutica, você tem a função na Umbanda, a utilização dela na Umbanda, né? Aí religião com um pouquinho mais de 100 anos de história, e você tem a utilização das ervas no candomblé, aonde conta-se aí, sei lá, 5.000 anos de história. Né? Então, tem muita coisa diferente nesses rituais com relação às ervas. Né? Hoje, para quem não conhece, existem alguns livros que trazem informações de para que servem nos rituais as ervas. Claro, dando peixe, mas nunca ensinando a pescar. Né? Eles comentam alguma coisa muito por cima, até porque o candomblé, como todo mundo sabe, ou pelo menos já ouviu alguém dizer, é uma religião de iniciado, onde grande parte das informações são apenas passadas de pai para filho, né? De mãe para filho. Então, mas a grosso modo, a gente pode pensar assim, em toda a utilização de erva num terreiro de candomblé, você tem sempre um filho de determinado orixá, normalmente de Ossan. Alguns terreiros, quando não tem filhos de Ossan, se valem de filhos de outros orixás, mas 99% dos casos, pai Ossan é quem guia esses filhos. E são filhos que vão ali na roça, eles sabem quais são as ervas, eles sabem para que servem, e principalmente eles sabem rezar essa erva. Não é simplesmente chegar lá, cortar a erva e sair andando, né, e levar para o terreiro. Existem horários, existem luas, existem funções específicas para cada preparo. Né? Então, de repente, uma erva cortada dentro do candomblé, acredita-se que uma erva cortada fora do horário pode ter sua função alterada. Um rezado errado pode ter sua função alterada, seja para qualquer fim. Então é muito complicado você falar de ervas quando você está inserido dentro do contexto religioso do candomblé. Na Umbanda, em contrapartida, a gente tem o jeitão dos guias. Então foi como a gente falou, né? Em cada terreiro, o guia vai trabalhar de uma forma diferente. A gente sabe que existem ervas já consagradas, ervas que sempre que alguém foi num terreiro já ouviu um guia pedir, normalmente um preto velho, uma preta velha, pedindo guiné, arruda e alecrim, seja para trabalhar com eles frescos, seja para o filho tomar um banho, né, que são ervas aí com funções super bacanas, super funcionais, super poderosíssimas, acho que é a melhor palavra que eu encontro, e que ajudam a trabalhar toda a contraparte energética da pessoa. E aí cada terreiro, cada guia vai ter a sua forma de fazer a ativação. Né? Lá no Instituto, a gente tem uma escola vinda do Adriano Camargo, onde a gente aprende uma forma mais simples, mas uma forma de fazer com que a erva responda ao processo de oração. Né? Rezar a erva de uma forma simples, mas de uma forma funcional, para que Pai Criador e Mãe Natureza, princípio masculino e feminino da criação, ative essa erva através da nossa oração
para que ela fique funcional, né? Seja para um banho, seja para uma proteção, seja para um amaci, né? O Franz estava comentando de amaci agora há pouco, só a título de curiosidade, para quem, assim como o Zé Eduardo, que comentou aqui, que mandou um e-mail para a gente, né, que é novo na religião, enfim, o amaci é uma coisa que você não faz em casa, né? O amaci é algo que você tem que estar inserido dentro de um contexto, dentro de um terreiro, né? E aí fica aquela dica, né? Tipo, evite que várias pessoas coloquem a mão na sua cabeça com ervas diferentes, ou com banhos diferentes, ou ainda com preparados prontos, comprados ali na lojinha, né? Se você confia no guia, confia no que está sendo falado, se o que o guia te passa é coerente, eu acho que a melhor palavra que eu tenho é coerência. O guia espiritual, ele vai conseguir te orientar, o guia, ou seja, o pai, a mãe da casa, enfim, eles vão conseguir te dar um auxílio desde que faça sentido para você, desde que seja coerente com as suas verdades. E caso seja, aí sim, confia, pode deixar que colocar esse ponto de erva, entendeu? Esse amaci, ele é algo preparado com a força dos orixás da casa, com as forças do orixá do pai ou da mãe da casa, para que auxilie você a se ligar com a virtude daquele orixá, né? No candomblé, de novo, a gente tem as diferenças de ervas na cabeça, só ervas do orixá ao qual você é filho. Lá eles têm todo um jeitão específico de trabalhar isso. Na Umbanda, diferentemente, pelo menos no ponto onde para a gente faz sentido e coerência, você, independente de filho ou filha de qualquer orixá, você pode trabalhar com as ervas dos outros orixás, porque elas são parte das virtudes dos outros orixás, que complementam o seu energético. Então, por exemplo, você, filha de Oxóssi, filho de Oxóssi, não pode usar uma erva de Ogum? Na Umbanda você pode. Né? No Candomblé é outra religião, os preceitos, os conceitos são outros. Mas dentro da Umbanda, você complementa a energia que te circula com essas outras ervas, com essas outras interações. Seja num banho, num amaci, seja num preparo diferente, numa oferenda. É para isso que funcionam essas energias, é para isso que funcionam essas ervas. Né? E aí a gente volta no ponto. Dentro de cada terreiro, dentro de cada uma das ilhas que eu considero os terreiros de Umbanda, existem as funções e existem as formas de se fazer. E claro, se o seu pai ou a sua mãe de santo diz: filho, você é filho de Oxóssi, não pode usar a erva de X ou Y orixá, se você confia nesse pai e nessa mãe de santo, eu sou a primeira a dizer para você: siga o que ele te fala. Porque a verdade para mim, a minha parte do outra. Mas dentro do seu conceito, do seu estudo, da sua formação, isso te faz sentido, isso te agrega, isso te é coerente, mantenha essa coerência com você. Né? E sempre estudo, né? Sempre a parte do querer aprender cada vez mais para que você se sinta bem. Eu acho que nesse ponto de ervas, entrando um pouco mais, uma divergência básica aí que nós temos é nos banhos de ervas. Então, eu já vi gente falar assim: poxa, eu vou tomar banho de erva, mas é do pescoço para baixo? É da cabeça para baixo? Ah, o meu pai de santo deixa eu tomar um banho, por exemplo, de 7 ervas, só do pescoço para baixo. Ou um banho, mais ainda, mais do que ervas, um banho de sal grosso. Ah, eu vou tomar um banho de sal grosso, só é da cabeça para baixo. Aí eu pergunto para a pessoa: e quando você vai no mar, você não molha a cabeça?
você entra no mar só da cabeça para baixo, né? E o mar tem uma energia, tem uma força absurda, ativa e abundante. Então, cai por terra alguns mitos, né? Mitos, porém, dentro de um contexto religioso de cada terreiro, siga aquilo que se sinta bem, aquilo que faz, estude, aprenda um pouco sobre o porquê das coisas. Hoje nós estamos entrando numa era de conhecimento. Então, está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Voltamos em instantes. Saravá Umbanda, Saravá os pais e mães orixás, Saravá 7 linhas de Umbanda. A Umbanda tem 7 forças divinas que irradiam suas luzes no Congá. Tem Pai Ogum, tem Pai Xangô, Rei das Pedreiras, Mãe Emanjá, Mãe Oxum nas cachoeiras. Tem Pai Oxóssi que é caçador nas matas, Obaluaê lá no Cruzeiro das Almas. Pai Oxalá que comanda esse exército de guerreiros que na Umbanda vem nos ajudar. A Umbanda tem 7 forças divinas que irradiam suas luzes no Congá. Tem Pai Ogum, tem Pai Xangô, Rei das Pedreiras, Mãe Emanjá, Mãe Oxum nas cachoeiras. Tem Pai Oxóssi que é caçador nas matas, Obaluaê lá no Cruzeiro das Almas. Pai Oxalá que comanda esse exército de guerreiros que na Umbanda vem nos ajudar. A Umbanda tem 7 forças divinas que irradiam suas luzes no Congá. Tem Pai Ogum, tem Pai Xangô, Rei das Pedreiras, Mãe Emanjá, Mãe Oxum nas cachoeiras. Tem Pai Oxóssi que é caçador nas matas, Obaluaê lá no Cruzeiro das Almas. Pai Oxalá que comanda esse exército de guerreiros que na Umbanda vem nos ajudar. Pai Oxalá que comanda esse exército de guerreiros. salve, salve, galera, voltando agora. Então, a pergunta que fica é: banho, por exemplo, de sal grosso, da cabeça para baixo ou do pescoço para baixo? Você toma do corpo inteiro? E por quê? Né? Muito mais do que só perguntar, eu tomo do corpo inteiro, porque por que que eu não posso tomar um banho de sal grosso, por exemplo, de corpo inteiro? Então,
é uma coisa muito bacana. Eu gosto de trabalhar bastante com essa desmistificação de ervas, principalmente, porque, primeira coisa, né? Vamos olhar o contexto histórico. Eu acho que muita coisa se explica olhando o contexto histórico. Então, todo mundo sabe, ou todo mundo lembra, a Umbanda composta por 3 grandes estruturas: indígena, branca e africana e negros. Então, imagina você saindo escravizado do seu lugar de nascimento, separado da sua família, abalado suas crenças, abalada a sua forma de interagir, retirado do seu meio. Chega num lugar novo, onde a sua língua é diferente daquele que está do seu lado, você não conhece as plantas, não conhece os costumes, basicamente não sabe nada para que serve. Como é que você vai continuar seguindo os seus costumes africanos, né? Vamos colocar aí no lugar desse escravo que veio, dessa pessoa que veio para cá contra a vontade. Como é que ele vai pegar uma erva que ele não sabe como funciona, para que serve, nem para que orixá é, e vai jogar na cabeça? Seja a mesma questão do sal grosso. Como é que ele vai colocar na cabeça, sendo que a cabeça é o centro mais importante? Tem, pelo menos, assim de pronto, 3 sentidos, 4, se a gente contar o tato, né? Dos sentidos básicos. Então, ele tem audição, ele tem visão, ele tem o olfato, ele tem o paladar e o tato, o contato com a pele. Como é que ele vai jogar essa erva na cabeça? Se isso dá uma alergia? E se isso dá uma reação? Aí, por isso, existem, claro, utilizações, de novo, dentro do ritual, onde não pode colocar a erva do orixá na cabeça da pessoa. Dentro do ritual, ela tem essa crença, esse valor, né? Então, se eu disser para você que leite com manga faz mal, e você foi criado com essa informação, vai fazer mal, mesmo que seja um gole. Né? Eu gosto de brincar e dizer que leite com manga faz mal depois do 2º litro. Né? Porque 2 litros de leite com qualquer coisa vai dar uma dor de barriga terrível no dia seguinte. Né? Não é por conta da mistura, mas é por conta do excesso. Né? Então, quando o negro chega aqui, como é que ele vai jogar a erva na cabeça? Provavelmente devem ter existido casos aí onde a pessoa ficou louca porque caiu na vista e não tinha como lavar, onde perdeu o olfato, onde de repente quente ou frio ou pela toxicidade da erva teve a reação e teve um problema mais sério. Então, a informação do não tome banho de ervas na cabeça e sim do pescoço para baixo era uma questão de proteção. Mais do que qualquer coisa, uma questão de proteção física. Mais do que religiosa, né? Mais até do que religiosa nesse ponto. Pelo menos nesse início, né? Então, como o candomblé, ele é uma religião de tradições orais, em sua grande maioria, hoje que está sendo mudado um pouco isso, né? Depois de Pierre Verger, de Pai Fatumbi, isso vem mudando um pouco, onde ele, Reginaldo Prandi, resolveram escrever um pouquinho aí, que são os mais conhecidos, resolveram escrever um pouquinho das lendas, um pouquinho das utilizações das ervas, das magias do candomblé, enfim. Tudo era passado oralmente. Então, olha, você não pode tomar banho na cabeça porque enlouquece. Se for erva errada, enlouquece. Olha como a coisa vem enraizada. São anos e anos se passando essa informação. Se a gente contar aí 1500 como data do descobrimento do Brasil, e aí
toda aquela confusão de escravatura, tá? Vamos contar, vai, 300 anos, não vou nem contar os 500 e tantos. Como que você trabalha? Como é que você desmistifica? Como é que você quebra essa verdade? Dentro daquela religião é uma máxima, ponto final. Não tem como quebrar. Não existe o porquê quebrar. Para ele está funcionando, bem obrigado. O que a gente precisa entender agora é, por exemplo, e banho de determinada erva? Posso usar, não posso usar? O que vai fazer de mal? Lembrando, o bom senso é sempre muito válido. Seja para uso de erva, seja para tudo. O caminho do meio é sempre muito válido, né? Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, caminho do meio, né? Não excesso, nem falta, né? Quanto eu vou usar de erva? Como eu vou trabalhar? Se o guia está te orientando e você confia, volto a frisar, você confia no Pai e na Mãe de Santo para quem você entregou o cuidado do seu orixá, dos seus guias, a sua orientação, siga a orientação do seu Pai e sua Mãe de Santo. Mas o meu amigo disse, siga a orientação do seu Pai e Mãe de Santo. Entendeu? Lembre-se sempre de que isso precisa ser coerente. Seu amigo pode ser uma pessoa super estudiosa. Se você colocou o seu desenvolvimento na mão de outra pessoa, né, no caso do seu pai, da sua mãe de santo, siga o que eles têm para te dizer. Eles, mais do que ninguém, vão conseguir, através dos orixás dele, dos guias deles, entender o que os seus orixás pedem, o que os seus guias pedem e autorizam, para que seja o melhor para você, né? Então, tem muita gente que adora fazer aquelas visitas, né? Então, essa semana vai em 3, 4 terreiros, semana que vem mais 2, depois vai no outro, e depois não sabe por que as coisas não funcionam, ou por que está tudo bagunçado, ou ainda não se entendem com elas mesmas. Por quê? Porque elas não conseguiram ainda entender o ponto que faz sentido para elas. Não é culpa do orixá X, do guia Y ou da casa tal. É simplesmente porque a pessoa não entendeu ainda qual é o mecanismo que funciona. Eu não sou contra a visita das casas. Pelo contrário, eu acho que cada uma, de novo, tem a sua diversidade e tem o seu ponto a acrescentar. Mas, ao mesmo tempo, eu chamo a atenção e ao bom senso de vá nos lugares que você conhece, que você confia, para que você entenda o que está sendo pedido, para que você fique em harmonia com aquilo que está acontecendo com você ali. Eu acho que é o melhor ponto, né, Franz, de você conseguir trabalhar a sua mediunidade. É por isso que eu gosto, Franz, eu gosto de separar muito o que é mediunidade do que é fé. E aí que as pessoas se batem um pouco, né? Porque quando eu entro no terreiro, eu vou visitar um terreiro, diversos terreiros durante a semana, vou pegar esse exemplo da Fabi, e entro como um pesquisador, entro sem o preconceito religioso, ou seja, eu não vou ali por conta da minha fé, eu vou por minha curiosidade, eu vou para entender diversidades, eu vou como um pesquisador. Não tenha medo nenhum. Tenha assim, cuidado aonde você anda, independente do que você vai fazer. Agora, isso é pesquisa. Isso é, por exemplo, o que se a gente pega agora a diversidade do lado espírita, é o que o Allan Kardec fez. O Allan Kardec, ele não fez uma religião. Ele fez, sim, uma pesquisa. E viu que existiam manifestações mediúnicas
que faziam sentido, porque em diferentes lugares a mesma mensagem era passada por pessoas que nem se conheciam. E isso, veja, isso não é fé, isso é pesquisa, isso é mediunidade. Então, quando a gente traz, por exemplo, um terreiro com uma vertente espírita, o cara vai falar para você, ele vai falar assim, olha, leia o livro dos espíritos, leia o livro dos médiuns, leia o Evangelho segundo o Espiritismo. E isso vai te servir para quê? Para te trazer conceitos sobre mediunidade. Então, ali é uma pesquisa, é uma coisa científica, é diferente de fé. E aí, aonde que o pessoal peca, onde o pessoal acaba sentindo um pouco? Quando mistura fé com pesquisa, fé com mediunidade. Então, mediunidade é uma ciência, é algo inerente ao ser. Então, quando eu falo que eu estou ali visitando um terreiro para ver as diferentes formas de manifestação, de prática de Umbanda, e eu estou olhando como um pesquisador, isso é legítimo. Quando eu entro como fiel, aí, geralmente, quando eu entro com a minha fé precisando ser trabalhada, ou a minha fé precisando ser restaurada, aí o negócio complica um pouco. Porque aí a gente, independente se isso faz sentido ou não, quem está com a fé machucada acaba fazendo loucuras. Então você vê alguns absurdos dentro da religião e pessoas que são travadas ali por falta de conhecimento ou por não querer o conhecimento, vamos por assim, porque entraram na fé e acabam sofrendo e acabam vivenciando absurdos. Então, uma coisa é você olhar a religião como um fiel. E o fiel o fiel, ele tem que, no meu ponto de vista, na escola onde eu vim e o que eu prego dentro do instituto, o fiel tem que ter fé nos seus orixás. Não em homens, não em templos, e sim nas divindades. Aí eu estou falando de orixá. Agora, mediunidade é ciência. Mediunidade é estudo. Religião, de certa forma, é ciência, porque é estrutura religiosa que nós estamos falando. Quando eu vou em diferentes casas de Umbanda fazer um estudo, eu estou fazendo um estudo científico. Eu estou vendo pontos de vista e fazendo comparações e tirando minhas conclusões. Isso é conhecimento. É diferente de fé. Então, quando a gente fala de diversidade dentro da nossa religião, nós estamos falando de estudo. Nós estamos falando de diferentes escolas. Isso é legítimo. Cada escola tem uma forma de ensino, um método de ensino, professores diferentes, que cabe ao aluno somar. Quantas vezes você, por exemplo, na sua época de colégio, precisou mudar de escola, ou mudou de amigos, ou mudou de professores? Isso é uma coisa. Isso é o que acontece
com os diferentes cursos, por exemplo, de sacerdócio, os cursos de desenvolvimento mediúnico, os cursos de qualquer ferramenta. Por exemplo, lá no Instituto nós temos uma forma de dar o desenvolvimento espiritual. Nós temos alguns cursos, por exemplo, o curso de Reiki, que para a nossa estrutura faz sentido, é uma ferramenta. Nós temos agora, vamos ter um curso de apometria. E isso é ciência. Você vai pegar isso como ferramenta e vai aplicar segundo aquilo que te faz sentido. Religião é ciência. Por quê? Porque cada terreiro, cada ponto, e aí eu falo, aí é legítimo falar que aquele terreiro é uma ilha, porque cada ponto vai ter um ponto de vista. Aí volta o exemplo da Fabi com o elefante. Não significa que o terreiro do outro irmão está falando uma coisa de uma maneira diferente, sob um outro ponto de vista, esteja errado. Mas cabe agora, nós temos uma tendência, não só dentro da religião, mas dentro de todo o estudo, a ter mais necessidade de acrescentar e não de dividir. Então, diversidades vão haver em todos os lugares. O importante é que você defina o seu método de entendimento e aplicação. Ah, sim. E lembrando também, né? Eu vou no terreiro como visitante, eu vou no terreiro como pesquisador, eu vou no terreiro, enfim, independente da tua ideia do que eu vou fazer dentro do terreiro. Acima de tudo, lembre-se que você está na casa do outro, lembre-se que você que aquele local é amparado por uma divindade, por um pai ou mãe orixá, pelos guias e protetores e mentores daquela casa. Então, aí fica a dica também, né? Lembre-se que você está entrando na casa do vizinho. Então, peça licença, seja cordial e, acima de tudo, seja respeitoso, né? Porque na minha casa faz diferente, porque no meu terreiro faz diferente. Não existe problema, desde que não exista a intenção da superioridade, não exista a intenção da arrogância, né? E não exista também a intenção da afronta, que é isso que às vezes me chateia tanto quando a gente fala de Umbanda, né? Embora eu tenha aí, um dia eu conto para vocês um pouquinho da minha história com a religiosidade, mas uma coisa que eu noto muito, e aí é um ponto, né, a gente estava falando de pontos que acrescentam até agora, né, nessa diversificação, na questão das ilhas, né, e esse é um ponto que me deixa muito triste, né? Muitas vezes o irmão entra na casa, não porque ele quer entender o como se faz, ou de repente aprender um ponto de vista diferente, mas ele quer sair para fazer aquela picuinha, ele quer sair para fazer aquela invejinha, quer sair para fazer aquela troca nem sempre muito harmônica. Tudo bem, a gente sabe que o universo é feito de forças duais, mas se for o caso, que a gente consiga sair sempre melhor do que a gente entrou, em qualquer lugar que a gente vá, e acima de tudo, agradecendo a cada um dos pais e mães orixás daquele local, pela oportunidade de você ter podido entrar ali, né? Podido aprender e mesmo que de repente aquilo não bata de acordo ou diretamente no seu coração, mas que você entenda e consiga ver o elefante de novo, né? Então é a parte que aquele irmão está vendo, para que um dia mais tarde você consiga olhar sem o preconceito, né? E falar, bom, de repente você se permita, se for o caso, mudar de opinião,
De repente hoje não te faz sentido, mas daqui X tempo, aquilo vai fazer um sentido muito grande para você, né? Eu entendo, só para concluir, eu entendo que cada casa de Umbanda, cada doutrina, é como se você estivesse entrando numa universidade de ensino, né? Então, para uns, o curso de informática é o que dá o liga, é o que dá a força e o caminho. Para outros é o curso de enfermagem. Para outros ainda é o curso de história. Outros ainda é o de engenharia. Quem está certo e quem está errado? Não importa. Cada um está certo, está procurando um caminho. Mas é importante acrescentar sempre o estudo, entrar como pesquisador em cada casa que você for e ter a sua fé. E toda vez que a gente se fecha para um conhecimento novo, a gente se torna ignorante. Toda vez que a gente se fecha para um ponto de vista que pode de repente não servir para nós naquele momento ou em nenhum mais, mas pegue aquilo como conhecimento. Tá certo, pessoal? Então, eu vou aproveitar então e deixar uns recadinhos para vocês, né? O pessoal já sabe, a gente vem anunciando, amanhã é o último dia, caso alguém queira entrar ainda no curso de Magia do Fogo, né? Magia das sete chamas sagradas. Né? O curso ele é ministrado toda quinta-feira, das 20 às 22 horas, lá no Instituto. Né? Entre na nossa página do Facebook, facebook.com/UCJSP, Umbanda, Consciência e Juventude, SP. Né? Nós temos também o e-mail, caso você queira receber aí informações, umbandaconsciente@gmail.com. Né? A gente vai ter... Esse mês nós temos curso de Reiki, curso de ervas, nós temos curso de apometria, já tá para sair aí as datas, a gente só está aguardando domingo agora, que é a última reunião que a gente tem. Nós vamos ter a palestra sobre consciência do trabalho espiritual, tá? Dentre outros cursos, aí, então fique ligado, entre em contato para que a gente possa trazer um pouquinho da nossa parte do elefante para vocês. Né? Agradeço Papai do Céu, agradeço Mamãe Natureza, agradeço aos pais e mães orixás pela oportunidade de estar compartilhando esse programa aqui com vocês. Um abraço, boa semana. Abraço, pessoal. Axé. Que os orixás possam estar conosco aí até o final da semana e sempre. Agradeço a oportunidade. Axé e até a próxima quarta. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com.